Bom, agora vamos começar a minha aula. Por que eu coloquei como examinar um joelho? Na realidade, quando nós vamos fazer um exame radiográfico, nós temos que examinar realmente o que vamos fazer. Nós não podemos só fazer, por exemplo, uma radiografia de joelho frente e perfil às oblíquas ou axial, sem saber o porquê que nós estamos fazendo. Então, quando o médico, teoricamente, ele examina o paciente no consultório, depois das radiografias feitas, ele vai examinar as imagens para saber o que vai fazer com esse paciente. Então, acho que esse termo examinar, nós temos que ter em mente isso. Nós não vamos fazer uma radiografia por fazer. Nós temos que fazer um exame para examinar uma determinada parte anatômica que vai ser radiografada. Artrose de joelho. A artrose de joelho é uma patologia caracterizada por um desgaste da articulação revestida das extremidades ósseas da região. Ela pode se desenvolver com excesso do peso, envelhecimento precoce, movimentos repetitivos e durante algumas atividades físicas, fatores genéticos, trauma, tabagismo e outros. Fatores de risco que, teoricamente, causam, então, a artrose do joelho. A obesidade, idosos, sexo feminino é a maior parte, lesão meniscal, doenças inflamatórias como artrite reumatoide, doenças hematológicas como hemofilia, anemia falciforme, desvio, então, do eixo invar ou valgo, fratura articular prévia, doenças congênitas de Fauci e infecção prévia, como artrite séptica. Quando nós vamos fazer um exame radiográfico do joelho, nós temos 3 compartimentos a ser estudado: o compartimento medial, o compartimento lateral e o compartimento patelofemoral. Na radiografia que nós vamos executar no AP, no perfil e no axial, nós temos que, então, ter essa em mente, essas 3 estruturas que nós temos que ver: os compartimentos, então, medial, compartimento lateral e o compartimento patelofemoral. Do seu lado aqui esquerdo, nós vamos ver um esqueleto normal no membro inferior, um varo e um valgo. Como é que é ser dado isso? O médico traça uma linha do ponto da cabeça do fêmur, do centro da cabeça do fêmur ao talos, passa uma linha. Isso aí chama eixo mecânico. Se o joelho estiver sobre a linha, é normal. Se o joelho estiver lateralizado da linha, ele está em varo. E se o joelho estiver para dentro da linha, ele está em valgo. Então, essa, teoricamente, é um eixo chamado eixo mecânico. Professor Vilmar. Oi. Dá só uma questão aqui de organização. Você pede, por favor, ao teu suporte para admitir os congressistas que estão tentando entrar, porque você agora está como anfitrião, tá bem? Aí você vai admitindo aí do lado o teu suporte, pede o teu suporte para dar uma ligada para o Alex, que ele orienta pelo telefone, porque a gente está sem o telefone dela. Tudo bem? Ela já admitiu, viu, Brasil? Todos eles. Já. Então, pede a ela para se comunicar com o Alex para qualquer eventualidade. Tá bom. Tá, valeu. Pode continuar. Obrigado, tá? Então, o que nós vemos no centro é um joelho normal. Quando você tem um varo do joelho, você tem uma artrose, uma diminuição de espaço, uma perda articular do lado medial do joelho. Quando você tem valgo, você tem, então, uma perda da cartilagem articular do lado lateral do joelho. Isso aqui é uma classificação de Jur, que é muito usado para saber a artrose e a sua classificação. O estágio 1, ela tem uma pré-artrose, não há lesão óssea subcondral, apenas abrasão da cartilagem. Os sintomas são pouco significativos. Aqui é raio-x de propósito, porque é radiografia normal.
às vezes pode, então, haver uma lesão meniscal, uma hidroartrose e uma sinovite. Em média, do estágio 1 para o estágio 2, demora mais ou menos uns 10 anos de evolução para... Eu tenho que parar porque eu tenho que admitir alguns, vocês me desculpem. Então, em média, leva 10 anos para evoluir para o estágio 2. No estágio 2, nós temos artrose inicial, pouco sintoma ou assintomático. O estágio é pouco evolutivo, leva 8 anos para o estágio 3. Artrose femotibial medial, no AP mostra, então, um pinçamento parcial e no perfil, então, mostra um pinçamento efetivo do platô tibial. Na artrose femotibial lateral, no AP, mostra, então, interlinha normal, com sinais indiretos da artrose, como osteofitos, concentração subcondral, e no perfil mostra, então, um pinçamento pouco significativo. No estágio 3 de Dejur, a fase da artrose com desequilíbrio, desgaste ósseo, causa, então, a báscula do joelho, em apoio monopodal, artrose femotibial medial varo com uma rotação interna da tíbia, e no AP, um pinçamento total da interlinha e báscula do côndilo dentro da cápsula. Artrose femopatelar leva a varo com rotação externa da tíbia. O AP demonstra, então, um valgo que acentua-se com apoio monopodal na fase de evolução rápida durante, em média, 2 anos. Você está vendo aqui um termo, apoio monopodal. Então, essa radiografia, ela tem que ser realmente feita em pé, porque senão você não consegue ver a articulação. No estágio 4, a artrose é severa, artrose femotibial medial é grande varismo, lesão degenerativa de LCA, no ligamento anterior do joelho, a patela com lesões importantes, fora do eixo normal, artrose tibial lateral na LCA é distinto pelo valgo progressivo e afrouxamento medial da fase, então, final da artrose. Bom, você sabe que alguns serviços de radiodiagnóstico não existe esse dispositivo. Então, nós fizemos esse dispositivo, ele tem 60 por 60, com 60 de altura. Então, nós fizemos isso para que uma plataforma para que o paciente possa ficar em pé. Quando não tem isso, eu não sei se algum colega que está assistindo, mas quando não tem isso, você coloca o paciente sobre o banquinho. E, às vezes, o paciente perde o equilíbrio. E aqui, por exemplo, não perde. Um outro detalhe que ele é vazado embaixo, para que, então, o paciente não bate o pé. Às vezes, o paciente com diabetes, ele pode, então, ferir o hálux dele. Então, sempre deixei aberto esses 2 ombros. Aqui é uma tomada, a distância foco-filme aqui é 1,5 m, só está aqui para mostrar a imagem do caixote, do dispositivo, e a minha sala de exame onde eu trabalho. Eu uso um nível de pedreiro, porque quando eu faço com raio horizontal, eu tenho que ter certeza absoluta que está entrando perpendicular. Você vê que aqui à esquerda está fora o nível. Aqui, ó, está dentro do nível. Então, é um nível de pedreiro. Tem algum microfone aberto que está dando um ruído? Se for possível, feche, por favor. Então, o
que eu desenvolvi na realidade? Eu faço a radiografia, não faço a radiografia em AP, eu faço em PA. Eu fiz uma modificação de Rosenberg. Eu coloco aproximadamente 3 dedos, que equivale a 6 a 8 centímetros, da patela na estativa, e com a minha mão eu vou na fossa propítea do paciente e levo ele para frente de tal maneira que a patela fica encostada, então, na estativa. E aí a perna contralateral ele relaxa para que, então, ele faz uma posição monopodálica. O que é monopodálica? Ele coloca peso num só membro. Esse aqui é um paciente, eu pedi permissão para ele para fazer a imagem. É um paciente acima de 100 quilos. Você vê que ele subiu no caixote e realmente dá para fazer o exame, tá bom? Sem problema nenhum. É a distância que eu falei, então, de 1,5 metro entre o foco e o filme ou o receptor de imagem. O raio central, ele entra na fossa propítea do paciente e no centro do cassete, ou do anteparo da imagem, do cassete. Então, o raio central, ele incide na fossa propítea e vai no receptor de imagem, no centro do receptor de imagem. Ele apoia com as 2 mãos na estativa, para não perder o equilíbrio. A perna contralateral, ele frete um pouquinho o joelho, de tal maneira que ele, então, consiga jogar todo o peso do corpo dele no joelho a ser examinado. Aqui é um detalhe dele encostando a patela, e aqui novamente mostrando ele na posição. Essa paciente é interessante. Se você olhar ela deitada, ela tem um valgo, mas muito discreto. Mas quando você coloca ela em pé, você vê que o valgo dela aumenta. Então, por isso que nós temos que fazer sempre a radiografia com o paciente em ortostática, porque senão a gente perde o objetivo do exame. Essa aqui é deitada, da mesma paciente, e essa aqui depois ortostática em PA. Nota como diminuiu o espaço lateral. Está vendo? O valgo dela. E aqui parecia que estava normal. Por isso é importante fazer a radiografia sempre que possível em ortostática. Lá no serviço nós fazemos assim, só faz deitado crianças e trauma de joelho. O resto, todos nós fazemos, então, em ortostática. Essa aqui é uma paciente que tem uma sequela de pólio, mostrando também que você pode pedir para a paciente subir no dispositivo sem problema nenhum. Aí você orienta, você vê que aqui tem um cordãozinho, um clipe. Não há necessidade de levantar toda a camisola da paciente. Você consegue ver a fossa propítea amarrando, então, pinçando a camisola dela aqui em cima. Isso também fica bem para o paciente e não fica desagradável. E aí mostrando, então, que ela tinha realmente uma atrofia da perna. E aqui mostrando a radiografia dela deitada, e aqui no PA do joelho, você vê que já tem uma subluxação enorme, tá vendo? Enquanto que na radiografia deitada, um AP, você não faria esse diagnóstico. Existem alguns casos, aqui é um jogador de futebol da Ponte Preta, que foi fazer exame lá, e ele teve uma lesão meniscal. E aí, no LCDP também. Aí a distância objeto-filme aqui é muito grande. O que eu faço para evitar isso? Eu coloco, então, uma almofada e o receptor de imagens embaixo do joelho para diminuir a distância objeto-filme, que é muito importante nesses casos. E aqui, ó, quando eu coloco a almofada, para que ele tenha um apoio lá na parte distal da tíbia dele, eu coloco um calço, tá vendo? Um isoporzinho.
para dar estabilidade para que ele não venha, então, mexer na hora de fazer o exame. Porque o meu professor, que morreu em 1972, ele falava que tem que se dosar bem tudo que você vai fazer, porque é mais fácil você fazer a terceira imagem do que a segunda, quando você repete. Literalmente, você repete a segunda também, se você não tomar cuidado. O Mitsu, que era um outro colega nosso que já faleceu também, ele falava, é mais fácil você fazer um exame bem feito no princípio do que repetir esse mesmo exame. E aqui os casos pós-operatórios, mostrando, então, a cirurgia e o que foi colocado num paciente. Não, esse aqui é o túnel que fez o LCP. Mas não vamos entrar em detalhe da patologia, mas só para vocês verem como é importante. Ó, várias radiografias de pós-operatório, então é feita deitado, tá bom? Agora o perfil. O perfil, nós vemos aqui do lado esquerdo um perfil normal e do lado direito um perfil já com artrose, mostrando então uma correção, um desgaste da articulação já passando para o osso, tanto na patela femoral como então do fêmur para a tíbia, e aí a gente vê então uma destruição óssea. Como eu faço a radiografia do joelho? Existe na literatura, e talvez você já leu, que você pega, por exemplo, da EIAS, espinha ilíaca antero-superior, você mede até o tampo da mesa. Se ela dá, por exemplo, 13 centímetros, é X de angulação do tubo, para você fazer o perfil. Só que você há de convir comigo que é muito difícil você fazer isso em todos os pacientes, mesmo porque lá no serviço mesmo tem, numa tarde você faz 150, 160, 180 exames. Como é que você vai medir pela EIAS? E às vezes a paciente tem um pouco mais obesa e você nem consegue apalpar a espinha ilíaca antero-superior. Então, faz mais de 30 anos que eu venho fazendo isso. Eu coloco uma almofada e faço com que o paciente coloque a perna contralateral na almofada, o quadril dela fica verticalizado, não pode ficar rodado o quadril, por isso que eu uso essa almofada. Eu faço com que o joelho faz um ângulo de 35 graus a 40 graus, sendo que a tíbia fica no centro do receptor da imagem, bem na ponta ali, tá vendo? E o raio central é angulado 5 graus para todos os pacientes. Então, aqui em cima, está marcado já um risquinho que é 5 graus. Então, todos os pacientes é feito dessa maneira. Aqui é uma vista superior, mostrando, então, como fica a paciente. E aqui são as radiografias feitas lá no serviço, mostrando uma artrose severa e um perfil absoluto nesse posicionamento que eu faço. Esse aqui é um pós-operatório de uma cirurgia do joelho, né? E aqui uma fixação, mas você vê que é perfil absoluto, né? Eu demoro um pouquinho porque eu estou admitindo algumas pessoas que chegaram atrasadas, então vocês me perdoam. Outros dois casos, tá vendo? Nota que aqui é já a radiografia antiga, ó. Esse aqui é de 2000, esse aqui é de 2003, ó, 2003, eu já fazia isso, tá vendo? Então, eu sempre fiz, eu acho que essa é a grande dica. Agora vamos falar do axial de patela. O axial de patela que nós conhecemos é aquele que o paciente fica em decúbito ventral, você coloca o dorso do pé apoiado no colimador e você então angula o raio de tal maneira que ele entra entre a patela e o fêmur. Só que essas incidências, pelo fato da angulação ser muito grande,
ela acaba, então, aumentando a patela e passa, às vezes, despercebido alguma coisa no diagnóstico. Então, o que eu bolei? Está vendo esse tracinho aqui? Aqui é para o perfil do joelho e aqui é para axial de patela. Então, todos os axiais de patela, a angulação é essa aqui, ó. O canto aqui do braço do tubo vai encostar exatamente do lado que está a setinha marcada ali, tá vendo? Como é que eu faço? Eu coloco o paciente deitado em decúbito dorsal, aqui é uma panorâmica, eu faço com que o joelho fique fletido 30 graus a 35 graus. Para mim saber se está certo, eu viro o tubo e eu vejo lá na parede, tá vendo? O que eu vou, já está colimado, tá vendo? E aí eu vejo na parede a imagem que vai sair. Eu não preciso ficar preocupado sobre a imagem. Eu vou lá na parede mesmo, eu sei que essa posição que eu estou fazendo aqui, aqui são as imagens que eu obtenho lá, tá vendo? É que quando eu faço, por exemplo, as duas, a bilateral, né? O raio central vai incidir no centro do joelho. Então, essa é a imagem. Você vê aqui tem um pouquinho de artrose já começando aqui, ó, tá vendo? Esse é um outro caso aqui, ó, tá vendo? O espaço aqui está normal, mas já tem uma artrose aqui também, ó, na patela, tá vendo? Então, é importante essa radiografia. E quando eu faço unilateral, num só, o segredo é o mesmo. A mesma angulação. Patela. Eu olho lá na parede, tá vendo a imagem Assim, na ó, parede? virada assim, ó. Na parede lá, ó, eu já vejo a imagem que vai sair no receptor. Então, a minha imagem que eu vou, teoricamente, fazer vai exatamente ficar do jeito que está aí na parede. E aí eu mando a paciente segurar o receptor de imagem e a imagem que vou obter é essa aqui. Aqui tem algumas unilateral, mostrando, então, a patela normal, são normais. Aqui você vê que tem uma artrose, aqui já vê que tem um desvio grande da patela, tá vendo? Uma diminuição grande de espaço. Então, veja como é importante a radiografia. Se eu fizesse ela em decúbito ventral, teoricamente, não teria essa imagem do gargalho aqui do fêmur em relação à patela. E aqui é um caso de ontem, que a colega Jaqueline mandou para mim, ela falou, Vilmar, eu fiz um caso interessante, eu estou mandando para você colocar na sua aula. É a mesma paciente, do lado direito ela tem uma patela completamente destruída, com espaço articular já diminuída, com osteofito grande, está vendo? E ela já tem osteofito lá atrás da patela, e do outro lado, contralateral, que é o esquerdo dela, também tem, mas ainda tem um pouquinho de espaço articular. Bom, esse é o meu recado e coloquei essa imagem aqui de 2001, o Brasil quando era moço, né? Eu nunca fui velho, né? Eu estou aqui atrás, eu nunca fui velho, né? Mas o Brasil realmente ele se desgastou com algum tempo. Tem alguns colegas que já foram embora, o Walter, por exemplo, já dorme no Senhor, o Vicente também, os dois já foram embora. Mas é um prazer muito grande. Aqui é o Caetano, Walter Caetano, mocinho ainda, começando a carreira profissional. Essa foi uma das jornadas que eu fiz com o Antônio Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez a direção do evento, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Brasil.